Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é tão difícil você conseguir sair de um relacionamento com um narcisista? Porque é que o narcisista, ele sabe que ele mente, mas ele confia na mentira. E como Deus trata esse tipo de pessoa que ele não quer saber, ele confia no medo, ele não acredita em nada do que Deus explica. Então Deus tem uma forma, uma maneira de tratar os narcisistas, que é o que eu vou explicar aqui para você. Então, primeiro eu vou explicar para você por que é tão difícil você conseguir sair de um relacionamento com uma pessoa que ela é narcisista, que ela sabe que ela mente, que ela finge, que ela omite, mas ela esconde todos os seus próprios sentimentos. Então, quando você não descobre que uma pessoa é narcisista logo quando você se relaciona com essa pessoa. Você não, dificilmente você consegue descobrir no início. Você só consegue descobrir no início que uma pessoa ela é narcisista se você tiver muito conhecimento, se você tiver uma comunicação com Deus, se você já estudou a respeito do narcisismo, você consegue descobrir no início. Mas se não, a pessoa ela não descobre logo no início que ela está se envolvendo com uma pessoa narcisista. Então, como é que ele faz para controlar o outro, para confiar no outro, já que ele já viu, já percebeu que ele é mentiroso ou que ele é medroso? Porque o narcisista, ele não tem vontade nenhuma de mudar. Ele não vê necessidade de mudar. Então, ele cria uma razão de superação para conseguir conviver com as outras pessoas. Quer dizer, o narcisista, quando ele conhece você, ele vai esse primeiro passo para que você entenda por que é tão difícil você se desvincular dessa pessoa que ela é narcisista. E depois eu vou ler para você onde Deus explica como é que ele trata esse tipo de pessoa. Então, primeiro o narcisista, ele entra na sua vida ali suprindo todas as suas necessidades. Se você não se veste bem, se você não tem roupa, ele vai procurar o que é que vai lhe favorecer. Ele vai sondar em você as suas necessidades. Então ele vai suprir toda a sua necessidade. Ele entra na sua religião, ele entra na sua família, ele passa a gostar da sua religião. Ele faz tudo para se envolver com você. Então ele muda só para convencer você daquilo que você quer que ele seja. Entende? Então ele vai suprir todas as suas necessidades, todas as suas carências. Ele quer conhecer você melhor, ele quer suprir você. Mas depois você vai começar a perceber que ele vai desfazer de tudo isso que ele criou. Ele vai convencer a você qual é a razão da mudança dele, porque ele vai tentar botar você em uma situação que ele tenha o controle e o domínio da situação. Então, um exemplo, depois que ele se envolve, depois que ele casa, ele vai botar um filho, ele vai querer ter um filho para se sentir seguro nessa relação. Mas ele vai convencer a você, no caso, se ele não quer que você trabalhe, um exemplo, ele vai convencer você de tudo aquilo que ele quer. Ele vai se fazer ser necessário na sua vida. Então ele vai convencer a você se você não tem que trabalhar, se ele não quer você trabalhando. Ele vai convencer você por que é que ele não quer você trabalhando. Porque você tem os filhos para criar, porque você tem casa para tomar de conta. Então ele vai dizer para você que você não precisa se desgastar tanto, que ele é necessário, ele vai conseguir ser o homem da casa. Você não precisa estar se descabelando, querer trabalhar, querer ajudar, porque ele vai dar conta. Ele vai convencer, o narcisista, ele convence a vítima dele a chegar no padrão que ele quer. Então ele vai convencer que você não tem que trabalhar, ele vai convencer a você entrar no padrão dele. Então quando ele começa a desfazer de todo aquele cenário que ele criou, aquele personagem que ele criou, demora muitos anos para que você descubra que foi tudo um engano, que foi tudo uma enrolação. Porque ele vai criando, o narcisista, ele vai provando para a vítima dele que ele não está fazendo nada por mal. Então ele não quer que você trabalhe porque ele quer você melhor.
Ele não quer que você se desgaste. É só um exemplo. Ele simplesmente ele não proíbe, não quer você trabalhando. Ele vai arrumar uma razão para isso. Por que é que você não tem que trabalhar? Porque você tem que ter tempo para casa, tempo para você, tempo para os nossos filhos. Quando o filho crescer mais, você passa a trabalhar ou você volta a estudar. Então a mulher vai confiando nessa explicação, nessa satisfação que o narcisista dá para ela. Depois, o narcisista ele vai tentar jogar a vítima dele em uma situação que ela perca qualquer vínculo, qualquer pessoa que ela pode se agarrar. Então o narcisista ele vai convencer a você que você não deve estar contando nenhum particular da sua casa para sua família. Ele vai dizer que os problemas da casa você não tem que estar dizendo a ninguém. Você não tem que estar desabafando, contando seu particular para sua família. Por quê? Por que ele age assim? Para que ninguém consiga abrir os olhos dessa pessoa da cilada que ela está caindo. Então ele vai convencer a vítima dele, que ele escolheu para se relacionar, que ele confiou nessa pessoa. Ele vai dizer, você não tem que estar contando nosso particular, você não tem que estar confiando em ninguém tem que estar se metendo na nossa vida, você não tem que estar falando nada para sua família. Ele convence a essa pessoa que tudo que ela fala para a família vai ser do contra, porque a família não gosta dele, implica com ele, então ela começa a se calar. Ela começa a não dizer para a família quais são os projetos dele. Então ele vai tentar tirar da vítima toda a rede de apoio, para que ele consiga deixar ela no padrão que ele quer. Então, se ela mora perto da família, ele vai tirar. O narcisista, ele tira essa pessoa para morar em um lugar longe. Ele quer morar em outra cidade, ele quer morar do outro lado da cidade, para que ela não tenha como dizer às pessoas quais são os projetos dele. Então ele diz, se essa pessoa ela visita a casa da família dela todo dia, ou de vez em quando, ele vai dizer, olha, família, você não tem que estar todos os dias na casa da sua família. Você não tem que estar dizendo o nosso particular. Família é só para foto. Família agora é eu e você. Família agora é eu e você. Então ele vai suprindo essa pessoa e colocando essa pessoa no padrão que ele quer, para depois essa pessoa ter visão do que está acontecendo com ela. Demora muito tempo, porque é como se ele esquematizasse tudo isso que ele está fazendo. Então logo depois ele começa a dizer para a vítima dele quem são as pessoas da família dela. Ele começa a jogar de facção e divisão. Então ele começa a mostrar o defeito dos irmãos, das irmãs, das amigas. Ele começa a dizer, suas amigas não é sua amiga, preste atenção, elas são falsas com você, para que ela não diga nada para ninguém, para que ela não consiga descobrir que ele joga da manipulação, que ele mente para ela. Porque quanto menos comunicação ela tiver com as pessoas, mais difícil vai ficar para que ela descubra a situação que ela está caindo. Porque quando ela vier descobrir, a vítima do narcisista, quando ele vem descobrir a situação que ele entrou, aonde ele chegou, o padrão que ele chegou, ele não tem mais como reagir. É isso que o narcisista quer. Ele quer jogar a vítima dele em uma situação para que quando ela observe, quando ela tentar reagir, ela não tenha como sair da vida dele porque tem filho, ela não tenha como sair da vida dele porque não tem emprego, porque não tem casa, porque tudo que ele criou é apenas uma aparência. Então ele vai suprindo essa pessoa emocionalmente, visualmente, para que ela ele vai jogando ela nesse cenário. Então ele começa a mostrar para a vítima dele o defeito de toda a família dela. E por que é que ela não tem que participar, o particular deles, para a família. Então ela começa a perceber e confiar totalmente no narcisista. A vítima do narcisista, ela passa a confiar nele, a acreditar nele, porque ele entra na vida dela suprindo
suprindo emocionalmente, suprindo financeiramente, suprindo de todas as formas, para depois ele passar a desconstruir. Mas para que ele faça essa desconstrução que ele construiu, ele vai esquematizar como é que eu vou fazer isso. Afastar ela da família, tirar ela dos amigos, para que ela não fale do nosso particular para os amigos dela, para alguma amiga que ela tem. Então ele começa a dizer que as amigas dela é tudo afim dele. Ela começa a dizer que não fica, o narcisista começa a dizer que só não fica com os amigos ou com as amigas porque não quer, porque são todas afim dele. Que ela só tem amigas falsas, interesseiras, que só se aproveita dela. Então ela passa a não confiar mais em ninguém, a não ser totalmente nele. Entende o que é que acontece, o que é que o narcisista faz com a vítima dele? Então, quando ela se depara na situação, quando ela menos está esperando, ele começa a tirar tudo aos poucos. Ela começa a perceber que o dinheiro que ele disse que ia suprir a casa com tudo, ele compra tudo bom para ele, tudo de marca, tênis caro, camisa cara, relógio caro, mas para ela não tem necessidade. Ela começa a perceber que ele começa a dizer que ela não precisa, porque ela não trabalha. Então, ela começa a ver que ele tem um padrão de vida e a vítima dele tem outro padrão. Mas ele começa a convencer ela por que é assim. Por que é assim? Então, ele começa, tudo ele convence aquela pessoa a razão dele ser e a razão dela não ser, para que assim ela não desconfie. Então demora muito tempo para que ela consiga a perceber esse personagem e esse cenário que ela entrou da vida dela. Demora muito tempo, por quê? Porque é uma construção. Primeiro ele constrói, depois ele bota a vítima dele em uma situação para depois desconstruir. Então na desconstrução é que a vítima vai perceber que ele trata tudo com uma razão. Então, quer dizer, ele não quer a vítima dele tendo amigos, amigas, confiando em ninguém. Mas ele confia nas pessoas, ele tem amigos, ele sai, ele é muito vaidoso, mas ele controla tudo. O narcisista, ele controla tudo da outra pessoa. Então, ele diz que você não consegue entrar nesse padrão da vida dele, não é como ele, você não é como eu, porque eu sei ser. Você não sabe. Você não sabe, você é bobinha, você confia em todo mundo. Então, ele vai construindo um sentimento dentro da vítima dele. É isso que acontece, por isso é tão difícil você conseguir sair desse relacionamento. Porque quando o narcisista ele percebe que você está desconfiando de alguma coisa, que você está ficando triste, porque ele pode tudo e você não pode nada, porque ele controla o seu dinheiro, ou ele controla você, ou ele controla o seu sentimento através das outras pessoas, com amigos, com famílias, nos lugares, quando ele percebe que você está ficando triste e está percebendo, ele supre mais uma vez. Quando ele descobre que você está percebendo quem ele é, agora ele vai lhe dar um presente. Agora ele vai lhe levar para um lugar que você quer, porque você está mudando, porque você está esfriando, você não é mais aquela esposa, aquela companheira, você começa a esfriar. Quando a vítima do narcisista começa a perceber que caiu num golpe emocional ou golpe financeiro, né, golpe sentimental, golpe familiar, que ele afastou você da família, quer dizer, ele começa a dizer que família é só pra foto, que você não tem que estar toda hora dentro da casa da sua família, mas ele tá todo dia na casa da família dele. Você não deve ter amigos, mas ele tem amigos. Você não deve ser vaidosa, tá gastando dinheiro à toa com as coisas, mas ele é vaidoso. Mas ele gasta dinheiro à toa, mas ele compra só as coisas de marca para ele. Então você começa a descobrir a construção e a desconstrução que o narcisista faz para dominar você. Então quando você tem essa visão, você começa a ficar triste. E nessa tristeza que o narcisista percebe em você é quando ele entra nesse jogo do morde e assopra. Porque quando ele percebe que você tá triste, tá mal, ele começa a suprir mais uma vez. Porque ele sabe como lhe agradar.
Ele já sabe das suas carências. Então agora que você gosta de ir para algum lugar, agora ele vai, porque ele tá vendo que você tá triste. Tá ficando triste no relacionamento, a sua alegria tá apagando. Então, para que você não descubra, agora é que ele vai dar aquele suprimento. Agora é que ele vai suprir mais um pouco, mas depois ele volta à naturalidade dele, à desconstrução dele, que você não pode aquilo que ele pode. Então ele quer dominar totalmente, ele quer ter o controle financeiro de você, se você trabalhar. Eu contei do caso quando a mulher não trabalha, mas se ela trabalhar, ele domina o dinheiro da mulher. Então ele diz, você não é obrigada a trabalhar, mas já que você trabalha, ele compra uma casa para você pagar junto com ele, ou ele compra um móvel que é para você pagar junto com ele, que é para não sobrar dinheiro para você. Ele tem que controlar o seu dinheiro. Então ele diz que ele sabe controlar, que ele é o provedor, que ele tem como fazer isso melhor do que você, porque você não sabe. Então ele vai fazendo dívidas para você para que ele controle o seu dinheiro. Nesse momento ele já controlou o seu sentimento, os seus relacionamentos, a sua confiança, por onde você anda. Então, ele controla também o dinheiro da outra pessoa, fazendo dívidas no lugar daquela pessoa. Então, ela começa a perceber que ela não tem liberdade financeira, porque ela trabalha, mas é ele que faz os projetos. O que é que eu faço com o dinheiro dela? Ele domina, o narcisista, ele domina o dinheiro do outro, para que assim, quando ela queira sair do relacionamento, ela não tenha como sair. Depois você vai perceber que quando você convive muitas décadas com o narcisista, né? Você começa a perceber que ele faz projetos sem comunicar a você. Ele compra um terreno ou uma casa ou troca de carro, faz alguma coisa, mas sem que você saiba. Ele não comunica a vida particular dele com você. Então, quando você descobre de repente que ele comprou um terreno, ele vai justificar. Porque se ele comprar o terreno, ele tenta sempre comprar coisas e não dizer para a vítima dele. Ele tenta sempre comprar alguma coisa e botar no nome da família dele, no nome de uma irmã, no nome de uma mãe, para que assim, na hora do relacionamento acabar, porque ele não se sente muitas vezes casado, o narcisista, ou ele sente a sensação que vai ser abandonado, então ele está sempre prevenindo na separação ele não ter perca financeira, ele não sair perdendo com isso. Então, ele faz você gastar o dinheiro dentro de casa para que o dinheiro dele sobre, para que ele junte o dinheiro dele. Então, quando você vem descobrir, ele comprou um terreno, mas ele vai dizer para você que botou o terreno no nome da mãe dele, porque a mãe dele também ajudou. Ele não comprou sozinho, sendo mentira. Tudo ele cria uma mentira, uma história, uma satisfação, uma razão para que você entenda da forma que ele quer que você entenda. O narcisista, ele quer que você entenda da forma que ele quer que você entenda. Você não consegue ver a razão do ser do narcisista. Então, quando você menos espera, ele comprou um terreno. Mas ele botou o terreno no nome da mãe dele. Isso quando você descobre. Que às vezes ele comprou, mas não disse a você que ia comprar aquele terreno. Porque ele botou no nome da irmã. Porque ele botou no nome da mãe. Porque ele está sempre prevenindo. Se ele for abandonado. Se ele for largado. E se você descobrir que ele mente, que ele trai. Como é que vai sair dividindo tudo? Então ele está sempre prevenindo não ter percas financeiras. Ele está sempre prevenindo que você não abandone ele. E se caso você abandonar ele, você tem que sair sem nada. Você tem que sair perdendo da relação. Porque ele está sempre fazendo projeto não com você. Ele faz projeto com você para ele. Mas os projetos dele é só dele. Então, quando você olha para o cenário da vida e diz assim, eu vou me separar, você pensa 10.000 vezes em sair da relação porque você trabalhou para ele.
Ou você serviu a ele a vida toda? Você confiou nele a vida toda? Então você já perdeu a confiança da família, os amigos, os status. Você já perdeu a confiança em si mesmo porque você não confia mais em você. Porque ele botou na sua cabeça que você não sabe nada, que você confia nas pessoas erradas, que ninguém da sua família presta. Então ele faz você ver o mundo da forma que ele quer que você veja. Então, mais ou menos com 10 anos é que você começa a perceber essa construção que ele fez e essa desconstrução que ele fez. Por isso é que é tão difícil você conseguir sair desse relacionamento com o narcisista. Porque quando você vai sair, você vai ver que você só sai do relacionamento se você perder. Não existe direitos, não existe igualdade, não existe sentimento. Ele criou um sentimento, ele criou uma visão para você ver a razão de viver com ele. Agora você vai viver não por amor, e sim por precisão. Quando você menos espera, você precisa de estar com o narcisista porque ele tirou tudo de você. Ou ele tirou o seu emprego, ou ele tirou o seu apoio familiar, ou ele tirou as suas amizades. Ele botou você justamente na caixa que ele quis. É isso que o narcisista faz. Ele faz você ver as coisas com a ótica que ele quer que você veja. Entende? Então, quando é um narcisista, um exemplo. O narcisista, quando ela é uma mulher, que ela entra na vida do homem, que ela suga o homem totalmente financeiramente, ela vai dizer para aquele homem, ó, a gente vamos comprar, por exemplo, mora nessa casa, a casa é alugada, mas é de herdeiro, mas trabalha os dois. Então, ela vai convencer aquele parceiro que ela vai comprar essa casa, mas é de herdeiro. Então, ela vai convencer ao narcisista que já que é de herdeiro, eu vou comprar essa casa e para uso vai ser para usos e frutos. Porque quando aquela pessoa quiser sair da vida dele, vai ter que sair sem nada. Então aquela pessoa acredita que ela tem amor às coisas, é uma pessoa família. Então ela vai dizer, olha meu amor, vamos comprar isso aqui, mas no documento eu já vou botar para usos e frutos. Usos e frutos é meu e se caso eu morra é dos nossos filhos ou é dos meus filhos, porque você tá vendo que isso aqui é de herdeiro. Então, se tem um carro e uma casa, ela vai dizer para a pessoa, se a gente se separar, você sai com o carro, a casa vai ser minha, porque ela faz um esquema, sempre ela tá pensando em ser abandonada, em ser largada. Então, ela está sempre fazendo uma prevenção para que o prejuízo financeiro dele ou dela seja menor. Que o prejuízo tem que ser para o outro. É isso que o narcisista faz. E a vítima do narcisista, ele não consegue ter visão, porque ela manipula a visão do outro, o sentimento do outro. Então, ele vê de uma forma que ela não vê. Ele manipula, o narcisista, ele manipula a visão da pessoa, a conexão, a interpretação, o sentimento da outra pessoa para que assim ele consiga manipular e botar exatamente aquela outra pessoa onde ele quer, para que assim ele consiga confiar. Para que assim, o narcisista ele só convive com uma pessoa se ele tiver o domínio, o controle. Ele quer controlar tudo. Os amigos, o financeiro, o sentimento. Ele só fica com a outra pessoa se for dessa forma. Senão, ele tem medo de ser abandonado, de ser largado ou de ser enrolado, né? Por quê? Porque ele vibra no sentimento daquilo que ele já praticou algum dia na vida de alguém. Então, ele está sempre na prevenção. O narcisista, ele está sempre prevenindo o lado dele. Ele está protegendo, ele faz um cerco na vida dele para que ele não perca, para que ele não seja enganado, para que ele não seja roubado. E por isso, vai demorar mais ou menos um bom tempo para que essa pessoa perceba que esse relacionamento, você se sente casada. Mas é um casamento que ele faz os projetos dele, da vida dele particular. Então ele só faz projeto você com ele para tirar de você.
para que você tire dele, para misturar com o dele, ele pensa duas vezes, porque ele está sempre na prevenção. Ele está sempre na manipulação. Então é muito difícil uma pessoa conseguir sair da mão do narcisista, porque quando ela percebe, ela já perdeu 10 anos, 15 anos, 20 anos com essa pessoa, porque ele foi esquematizando, ele foi jogando, ele foi manipulando, ele foi controlando. E quando a pessoa viu, já estava controlada. Quando a pessoa viu, já estava vendo a desvalorização. Entende? Quando você percebe que está com um narcisista, você já percebe que está na desvantagem com ele. Então você não quer perder. Então você começa a se envolver no sentimento que ele criou para estar com você. Porque você não descobre no imediato que tipo de sentimento é esse. Porque ele jogou em você a forma de você ver. Quer dizer, você acreditou que ele estava lhe protegendo. Você acreditou que ele estava mostrando o defeito dos seus amigos, a falsidade dos seus amigos, que ele estava dizendo que você não sabia. Você estava acreditando nisso, onde na verdade não era isso. Ele estava querendo controlar você. Controlar o seu sentimento, o seu financeiro, a forma de você ver, que você não pudesse ter ajuda de ninguém, que você não dissesse para ninguém o que ele diz para você, entende? Então, quando você descobre isso, já demorou mais ou menos décadas para que você descubra essa jogada no narcisista. Então, onde Deus explica na Bíblia como ele trata o narcisista, como é que ele vai tratar o narcisista? Para quem sabe, que acredita na mentira, crê no medo e ele não quer mudar. Ele não quer se arrepender de pecado, ele não acredita mesmo na verdade. Então Deus explica isso para que você entenda. Primeiro eu expliquei por que é tão difícil você conseguir se desvincular da mão dele, né? Porque ele cria uma cerca de proteção para que quando você descubra que ele mente, que ele trai, que ele engana, que ele manipula, quem ele é de verdade, você não tenha como sair da vida dele. E caso você queira sair, você vai sair na desvantagem. Porque você vai ver que agora você trabalhou muito para ele, ou que você cedeu muito para ele, ou que você perdeu muito, confiou muito. E aí você diz, meu Deus, e agora? Para eu sair dessa relação? Como é que eu saio dessa relação? Então você vai preferindo esperar que o narcisista mude. Você prefere esperar que ele mude, que ele passe a confiar em você, que ele passe a lhe tratar bem, que ele passe a lhe amar, depois que você percebe isso tudo. Então você se rende a sempre querer agradar ele, porque você não quer mais sair da relação. Entende o que acontece depois que você realmente entra na mão do narcisista? Então em Isaías 28, 1, Deus explica como é que ele trata uma pessoa que ela é narcisista. Então aqui Deus explica sobre a coroa do soberbo. A coroa do soberbo quer dizer, ele não aceita que você faça nada do que ele já faz, né? Então como Deus trata? Aqui Deus explica, ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim. Quer dizer, ele se renova na bebida. Ele sabe que ele vive sempre aflito, agoniado, ansioso, perturbado, com insônia, mas ele confia na mentira e no medo, entende? Então Deus diz, ai da coroa da soberba dos soberbos, dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento e como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil. Veja que aqui Deus fala de um ornamento, que ele cria um ornamento para sobreviver na terra, porque ele crê na mentira. E ele está sempre prevenindo que as pessoas não façam com ele aquilo que ele já faz. Ele vibra na sensação, no sentimento do medo. Então ele está sempre prevenindo. Se ele for largado, ele não saia na desvantagem. Se você descobrir que ele é mentiroso e traidor, ele não saia perdendo. Então ele está sempre fazendo o lado dele. O lado dele. Vale dos vencidos do vinho. Ele é vencido pelo vinho, porque ele se renova na bebida. É isso que Deus está explicando aqui. Vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso. Deus tem ele como forte e poderoso.
E como tempestade de Saraiva, tormenta destruição. O que é uma forte tempestade de Saraiva? Ele constrói o próprio mal. Entende? Saraiva é algo que você vai ornamentando. E como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele com a mão derrubará por terra. Deus derruba toda essa soberba de uma pessoa que ela não quer saber se o outro pode, e ele controla a outra pessoa para poder ele ser mentiroso, orgulhoso, soberbo, ganancioso, porque ele domina a outra pessoa, entende? Então Deus diz aqui, tormenta, destruição, e como tempestade e impetuosas águas que transbordam, ele com a mão derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. E a flor caída do seu glorioso ornamento. Quer dizer, ele vai construir tudo isso para ter o controle. Ele quer ter o controle da vida da mulher, da vida dos filhos, ele controla tudo. A flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como um fruto temporal antes do verão. O que é que Deus está explicando aqui? Que de repente é que ele vai ver a perca. De repente é que ele vai se deparar com a frustração. Porque ele esquematizou ter o controle de tudo, onde ele não tem o controle de tudo. Então Deus explica a ele, né, como é que ele vai ser tratado. Como é que ele vai ser tratado? Temporal antes do verão. Que vendo alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Ele tendo ainda o bem na mão dele, ele engole. Ele engole, porque ele não confia no bem. Ele não confia na verdade, ele confia na mentira. Então ele ornamenta um cenário para conseguir sobreviver em algum lugar que ele tem medo que as pessoas façam aquilo que ele já faz. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para o restante do seu povo. E por espírito de juízo, aqui está escrito espírito com letra minúscula. Então Deus não está falando do Espírito Santo, Deus está falando dele. E por espírito de juízo, ele vai julgar as pessoas com a visão dele, com o sentimento dele. E ele vai quebrar a cara. É isso que Deus está explicando aqui. E por espírito de juízo, para que se assenta a julgar, ele já vive julgando todo mundo, e por fortaleza, para os que fazem recuar a peleja até a porta. Ele não deixa, o narcisista não deixa você fazer nada do que você quer. Tem que ser tudo exatamente como ele quer, porque ele vibra na sensação e no sentimento que já está criado dentro dele. Então ele está sempre prevenindo para que você não faça o que você quer, porque ele tem medo de ser abandonado, medo de ser enganado, medo de ser roubado, medo de ser traído. Por isso ele quer ter o controle. Então você que não entende, acredita que ele tem amor, que ele quer controlar porque ele ama. Então você só descobre isso depois de décadas, que não era amor. Porque ele pode, você não pode. Ele pode se vestir bem, mas ele não aceita que você se vista bem. Ele não aceita que você seja vaidoso. Você tem que estar sempre economizando. Então você começa a descobrir os valores, que é diferente. Entende? Então você descobre que era tudo, ele cria um argumento para você, para convencer a você porque é que você tem que ser como ele quer. É isso que o narcisista faz com você. Porque ele está sempre defendendo o sentimento dele, controlando você. Então ele vai mostrar para você a falsidade dos seus irmãos, a falsidade da sua mãe, do seu pai, para que você confie apenas nele. Mas você vai descobrir a diferença como ele trata ele e como ele trata você. Como é que ele trata você. Então você começa a descobrir que não tem amor. Que sentimento é esse? Que essa pessoa tá sempre desfazendo de mim, podendo tudo e eu não podendo nada, né? Quer dizer, ele me controlou, ele me dominou. É isso que Deus diz. Mas também estes erram por causa do vinho, porque ele se renova na bebida.
Dificilmente você vai conseguir conhecer um narcisista na terra que ele não tenha vício. Por isso Deus diz aqui, mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se descaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. Ele não sabe a razão do que ele sente, porque ele não quer pensar. Porque quando ele entra na ignomania, na insatisfação, na indignação, ele se renova na bebida. Todo final de semana. Entende o que Deus está explicando aqui? Então eles são absorvidos pelo vinho. E o sentimento vai cronificando dentro dele, vai ficando mais irado com a visão. Ele não sabe a razão do que ele está vendo. Por isso ele está o tempo todo condenando as pessoas, justificando tudo, prevenindo tudo. Entende? Então ele se renova no vinho. Então Deus diz, descaminham-se por causa da bebida. Andam errados na visão. Até a visão dele, as iniquidades dele não deixa ver ele errado em nada. E tropeçam no juízo. Quando a Bíblia fala em juízo, a Bíblia está falando em julgamento. Ele tropeça no próprio julgamento. Ele está julgando tudo pela visão própria, pela visão dele. Entende? Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia. E não há lugar limpo. A quem se ensinará o conhecimento? Quem ensinará a essa pessoa o conhecimento? Que ela não confia em ninguém. Que ela já acredita no próprio sentimento. A quem se ensinará o conhecimento? E a quem, pois, se daria a entender doutrinas? Ele não quer saber nada. Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios. Quer dizer, uma pessoa que já vem sofrendo alguma carência. Carência paterna, carência materna, carência financeira. É uma pessoa arrancada, desmamada do leite. Ninguém ensinou nada que preste a essa pessoa. Ela aprendeu com a mentira e ornamentou a própria visão. Entende? Que é isso que Deus está explicando aqui. Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Fala duas vezes. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Ele só vai saber mandar. Esse tipo de narcisista. Ele só quer impor regras, impor limites. É mandamento sobre mandamento. Então Deus trata ele pelo próprio sentimento. É isso que Deus está explicando aqui a Isaías. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, a qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado. Ele não quer saber se é errado beber, se é errado julgar, se é errado mentir, se é errado viver brigando, ele não quer saber. Então Deus diz, vai dar descanso dá descanso ao cansado, né? Ele não quer saber o que é errado, ele já se renova na bebida. E a este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento. Deus está explicando aqui a ele, que vai tratar ele da forma que ele quer ser tratado. Ele quer viver pelo próprio sentimento, ele quer alimentar o sentimento corrupto dentro dele, ele não quer saber sobre Deus. Deus diz, então lhe será mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás. A frustração e a perca na vida desse povo é repentina, porque ele vive pelo próprio sentimento. Então Deus diz, vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, este povo que é dominador, que gosta de ornamentar, que gosta de manipular, que gosta de botar o outro aonde ele quer, ele se enlaça. Quando ele se depara, ele já está em uma situação que ele não sabe mais como sair daquela situação. Como é que eu saio agora disso? Que ele foi guiado por um sentimento corrupto dentro dele. Então, quando ele menos se
se depara, ele não pode se separar daquela pessoa que ele trouxe para a vida dele, mas proibiu a pessoa trabalhar. Agora ele começa a desfazer daquela pessoa, ele começa a humilhar aquela pessoa. Então, ele não sabe a razão do que ele vive. Entende o que Deus está explicando? Ele não sabe que ele é guiado por um sentimento corrupto dentro dele, que ele vive prevenindo algo que ele já fez no passado, que ele tem medo. Ele é guiado pelo medo. Então Deus diz: ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominam este povo que está em Jerusalém. Portanto disse: fizemos aliança com a morte e com o inferno, fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Veja o que eu expliquei para você, ele está prevenindo. Ele tem medo do açoite, ele tem medo que Deus castigue ele, que, por exemplo, se é um homem que já saiu com mulher casada, ele vai procurar uma mulher para que não seja traído. Então ele vai pensar assim: eu vou pegar uma mulher simplesinha, uma mulher do interior, uma mulher desinformada, uma mulher inocente que não tem a malandragem do mundo, que eu vou fazer ela. Então ele começa a proibir que ela faça as coisas, que ela evolua, que ela cresça, porque ele está sempre na prevenção, porque ele está com medo do açoite, ele está com medo que ele passe pelo que ele já fez alguém passar na terra. Entende o que Deus está explicando aqui? Então ele vai viver um inferno na terra. Ele vai dizer que ninguém presta nessa terra, porque ele está vivendo por um sentimento corrupto, que ele foi desmamado. Esse sentimento foi criado na primeira infância, foi gerado dentro dele e agora ele está num sentimento vibrando, querendo, ele está impondo limites nas outras pessoas para que as pessoas não façam com ele aquilo que ele já fez. Então, se ele já enganou alguém, ele não quer ser enganado, quem é que eu vou buscar para não ser enganado? Então, ele vai buscar uma vítima. O narcisista, ele só se envolve com uma pessoa que ele tiver plena confiança em dominar, senão ele não quer. Então ele tira a pessoa da cidade, da família, de próximo da família, ele isola aquela pessoa para depois ele mostrar quem ele é. Então, para que ela veja como ele quer ser visto para essa pessoa, ele vai fazendo a cabeça daquela pessoa para que ela confie só nele. Por isso demora tantos anos para que você descubra a respeito do narcisista, que você foi enganado pela visão e por alguma razão. Por isso que precisa estudar, entende? Então Deus diz, né? Portanto disse, fizemos aliança com a morte, porque a pessoa está morta espiritualmente, acreditou na mentira que ela criou, no medo. E com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pousemos a mentira por nosso refúgio. Eu me escondi debaixo de uma mentira, eu ornamentei, eu fiz um cenário para me proteger. Então, Deus diz, e debaixo da falsidade nos escondemos. Quer dizer, quando você convive com uma mulher que ela já se prostituiu, ela só vai lidar com você quando uma pessoa se prostituiu, não buscou arrependimento, não buscou Deus, não quer saber sobre palavras, sobre nada. Ela só vai lidar com você se ela tiver o controle de você. Porque ela não confia em ninguém, ela não confia nem nela. Ela adquiriu tudo no mundo. Então ela vai tentar controlar o seu dinheiro, controlar o seu convívio com a sua família. Ele vai fazer de tudo para se proteger, mas ele não sabe o que é que ele está causando para a própria vida dele. Entende? Então quando o homem entra na vida de uma mulher que ela já se prostituiu na vida, e quando ele começa a ver que tá perdendo, e que é uma bagunça total emocional, dentro dessas pessoas que não sabem sobre remissão, sobre arrependimento, sobre paz, ele já acredita na mentira. Então diz, ele criou um subrefúgio na falsidade. Ele está criando, ele está querendo se proteger da forma dele. Como é que eu não vou passar por esse sentimento? Como é que essa pessoa não pode me abandonar, porque eu já abandonei alguém? Quando a gente ouve dizer, o que você faz, farão com você. Aquilo que você plantar, certamente colherá. Então, a pessoa foi se ornamentando e foi se defendendo. Então, quando ela se depara com a realidade, ela não tem mais como sair daquele relacionamento. Não tem mais como sair. Porque o narcisista, ele faz... Então Deus diz que é de repente que ele vê que ele mesmo causou o abandono na vida dele.
de tanto tentar dominar aquela pessoa, de tanto tentar sugar a pessoa, de tanto proibir a vida da pessoa. Então você vai perceber que o narcisista, ele bota você exatamente onde ele quer que você esteja, para poder ele controlar você, para poder ele confiar em você. Entende? Porque senão ele não confia. Então se ele não confia, porque ele já praticou alguma coisa errada na terra e ele não quer remissão, ele não quer perdão. Ele quer confiar nele, então ele vai criar uma estratégia para sobreviver dominando o outro. Então Deus diz que ele entra como se fosse no inferno, porque ele vai viver na insatisfação, na indignação. Porque ele diz, agora se eu largar eu perco tudo. Agora, geralmente quando uma mulher cai na mão de um homem narcisista desse, para que ela consiga se desvencilhar desse homem, meu Deus, a maioria das mulheres não consegue. Porque ela diz, eu vou abandonar tudo que eu construí. Se tem a casa com o homem, se tudo que tem é com ele, então ela se submete a viver naquela situação, esperando que o homem mude, onde ele não vai mudar. Então eles ficam se degrinindo, se maltratando, né? Cada um vivendo a sua vida dentro da mesma casa. Então a mulher percebe isso, ou o homem percebe isso, né? Percebe pela visão, porque ele criou essa razão para ela, mas ela começa a perceber que ele é vaidoso, que a maioria dos narcisistas é altamente vaidoso, é altamente manipulador, controlador, mas ele não aceita nada do que ele é no outro. Por que ele não aceita? Porque ele tem medo. Ele tem medo de ver no outro aquilo que ele é, então ele está sempre protegendo. Ele está sempre protegendo para que o outro não possa largar ele, e se largar, o prejuízo financeiro não seja para ele, vai ser para o outro. Por isso você percebe que ele nunca tem dinheiro, mas quando ele menos espera, ele está com dinheiro guardado. Ele juntou 20 mil, 30 mil, comprou um terreno, comprou uma casa, e você estava ali suprindo a casa. Entende? E você diz, meu Deus, que sentimento é esse? Porque ele está o tempo todo se protegendo, vivendo nesse ressentimento. Então Deus diz que é a coroa da soberba. A coroa é o ornamento que ele criou para sobreviver. Mas ele vai viver frustrações repentinas, porque ele acreditou na mentira, acreditou na visão, acreditou na manipulação. Então quando ele vê o ornamento que ele mesmo criou, o que foi que ele fez com a outra pessoa? Né? Quer dizer, quando é que você percebe isso? No meu caso, o homem não deixa trabalhar, diz que ele é o supridor, que ele pode, que não falta nada para você, mas em outro momento você vê o homem lhe humilhando. Que você não trabalha, que tudo é eu que sou o bom na sua vida. Quer dizer, eu não trabalho porque você não deixa, e você não deixa eu trabalhar e ainda me humilha. Por quê? Porque ele quis me botar ali para ele ser ele. Ele quis me botar numa situação daquela para poder ele se mostrar quem verdadeiramente ele era. Então, o que foi que ele fez de mim? Entende? É isso que Deus está explicando. Ele ornamentou. Ele tem medo de ser abandonado, mas ele vai ser abandonado. Uma pessoa dessa, ela vai ser abandonada. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai mudar com outra pessoa. Ele quer dizer, já que eu errei, então ele não quer se arrepender. Então ele vai tentar mudar com outra pessoa. Agora ele vai deixar a outra trabalhar. Agora ele vai deixar a outra ser vaidosa. E a outra, que não passou pelo que eu passei, não vai dar valor a nada disso. Não vai dar valor a nada disso, porque o sentimento não é o mesmo, a razão são diferentes, eles criam uma razão de viver, que não é amor, cada um com a sua razão. Então tudo que ele não deu àquela pessoa, tudo que ele fez com uma pessoa, ele não vai fazer com a outra. Então Deus diz que ele mesmo não sabe o que ele está fazendo com ele, porque quando ele é abandonado de novo, o que é que ele vai dizer? É as mulheres que não prestam, são as pessoas que não prestam. Porque ele ornamentou. É isso que Deus está explicando aqui. Ele criou a visão. Ele mesmo fez a razão da vida dele. A mulher, para confiar no homem, para poder a mulher confiar naquele homem que entra na vida dela, que ela não confia, ela fala mal do patrão, ela fala mal da mãe dele, dos irmãos dele, ela joga um contra o outro, ela traz ele para o mundo dela. Quando ela menos espera, ela não tem mais como tirar o homem da vida dela, porque ela tirou tudo da vida do homem. A maioria das vezes o homem perdeu o emprego, então agora ela vai se submeter a estar com aquele homem.
Não consegue mais se separar porque não tem mais estrutura para separação. Então, o que foi que ela viveu? O que foi que ela fez? Ela ornamentou na vida dela, acreditando na mentira, no medo, no ornamento da soberba. Acreditou estar ganhando e quando ele menos espera o cenário, agora ele não pode mais sair dali. Ele vai pagar o que ele fez na vida dele, porque na visão dele, ele estava controlando, ele estava dominando. Onde, na verdade, ele perdeu o controle. Porque ele vai viver numa vida insatisfeita, indignada. Quando ele perceber essa realidade desse cenário, ele não pode mais sair desse cenário. A maioria das vezes, o narcisista, ele não pode mais sair desse cenário. Ele está preso no cenário da vida dele. Porque ele não crê nem em amor, nem em arrependimento. Ele crê na mentira. Ele não quis se arrepender. Entende? Então, quando ele vê o cenário, agora ele vai viver murmurando, ele vai viver se vitimizando, ele vai viver condenando a outra pessoa. E aquela outra pessoa que não sabe a razão vai acreditar que é Deus. Foi Deus que quis assim. O que é que eu posso fazer? Então, se a pessoa não busca conhecimento sobre Deus, ela vai acreditar na visão, na razão, no sentimento da visão que agora ela viu. Agora ela viu o que foi que o outro fez com ela. O controle que a pessoa teve de mim, a confiança que eu tive em amar um mentiroso, um falso. Deus diz, ele ornamentou e ainda preferiu fazer o subterfúgio da mentira e da falsidade, porque ele não quer sair dali, porque ele não acredita. Então ele vai ser renovado aonde? Na bebida. Você entendeu aqui a leitura do que Deus explicou? Ele é renovado nos vícios, na bebida, na estagnação, na falta de pertencimento, na murmuração. Então ele nunca sabe a razão do que ele está vendo. Porque no juízo, na impetulância, no juízo é no julgamento. Quando ele vê o cenário da vida dele, ele está sempre julgando, ele está sempre brigando, ele está sempre desfazendo das pessoas, porque ele não quer saber a razão de nada do que ele está vendo. Porque ele preferiu acreditar na mentira que ele criou, no cenário da vida dele que ele criou, no subterfúgio, na falsidade, no engano. Por isso é tão difícil você conseguir largar um narcisista, porque ele criou um cenário para estar com você, com medo de ser abandonado, com medo de se sentir sugado, com medo de ser roubado. Depende do que ele fez lá no passado. Então, quando você entra na vida de um homem que ele já gostava de sair com mulher casada, como ele vai confiar naquela mulher? Se ele saía com mulher casada, ele só vai confiar nela se ela estiver servindo a ele, submissa a ele. Então, ele vai ornamentar, botar ela onde ele quer que ela esteja, para poder ele conseguir ficar casado, porque ele vibra na sensação da traição, do medo. Entende o que é que acontece com uma pessoa que ela é soberba? Que ela entra nessa soberbice, que ele não acredita no perdão, ele quer Deus, mas ele vai ser perdoado quando ele morrer. Ele não quer pedir perdão a ninguém, ele não quer ver os erros dele, ele entra na soberba. Então, quando ele entra nessa soberba, ele forja um ornamento, um cenário de vida. Entende? Então, ele não quer saber se beber é pecado, se é errado. Não quero saber nada disso. Não acredito. Deus não vai me botar no inferno por causa de vinho, por causa de cerveja. Entende? A pessoa não vai para o inferno não é porque bebe um copinho de vinho, não é isso. A pessoa vai para o inferno porque não quis saber sobre Deus, porque ignorou a visão, porque vive julgando, vive mentindo, vive na falsidade, vive uma vida de engano, vive condenando todo mundo, ornamentou uma mentira. É isso que Deus está explicando aqui. Ele não quer saber a razão da visão dele. Ele não quer saber porque adoece, porque perde, porque é que ele condena, porque é que ele é irado, porque é que ele é nervoso, porque é que ele é mentiroso, porque é que ele tem insônia. Ele não quer saber, porque ele já se renova no vinho. É isso que Deus está explicando. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? Não sei se você conhece pessoas narcisistas, que ele criou a mentira como se fosse verdade na vida dele, para ter um subterfúgio, né? Para se esconder ali. Para não se arrepender, para não precisar na cabeça dele dizer, eu tenho que ser crente? E eu tenho que ser crente? Entende? E como é que eu vou beber minha cervejinha? O meu vinho? Então ele prefere, ele troca uma vida plena, porque ele não conhece a paz,
a gratidão, o amor, a união familiar. Tudo ele criou um personagem para outra pessoa, para estar com aquela pessoa. E precisou da bebida. Entende? Ele vive já o que fala, ele vive na indignação, na insatisfação. Então você percebe quando mora com o narcisista que tudo aquilo que ele diz que você está errada, ele faz. Tudo que você está errada, ele faz. Aí você diz, meu Deus, como assim? Porque ele está se defendendo. Ele está se defendendo. E ele não deixa você falar. Ele bota um bloqueio. Você não tem que dizer quem ele é. Porque ele já criou um sentimento dentro de você de quem é você. Você tem que se ver da forma que ele criou você. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.